Programa Diário do Projeto. Apresentação Sérgio Torres. Olá, GP, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Diário do Projeto. Quem vos fala é Sérgio Torres, sou o único consultor em gestão de projetos que utiliza técnicas de coaching e programação neurolinguística em consultorias e treinamentos. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, o tema que eu tenho certeza que você utiliza no seu dia a dia, nos seus projetos, que é a questão de planejamento. Como é o planejamento para você? Quem nunca fez um planejamento, não é verdade? Quais são os impactos que a falta de planejamento pode trazer para você? Bom, primeiro vamos falar sobre o diário do projeto. Mas o que é o diário do projeto? Basicamente, é um repositório que vem do Prince2, que usa para registrar reflexões, conversas e observações do dia a dia do projeto. Eu tenho certeza que você também conhece Prince2, porque se não conhece ainda, certamente vai conhecer. Temos também um aplicativo, eu acredito que você conhece o aplicativo da Projeto Diário. Esse aplicativo tem oportunidades de emprego, o qual você pode se candidatar diretamente pelo celular. Você tem oportunidades também de webinários, eventos que nós proporcionamos, tanto gratuitos quanto pagos. Tem também o diário do projeto, onde tem todos os programas de forma bem coordenada para que você possa assistir a qualquer momento, em qualquer lugar, e muitas outras opções. Então, seja muito bem-vindo. E aí, para a gente começar, só confirmando, todos estão me escutando bem? Está me escutando bem? Vou colocar aqui no Facebook, só confirmando. Aqui abrindo a página. Perfeito. Está me escutando bem? Só colocar aqui no chat. Tudo bem? Renato, Eliana, eu vi aqui os dois. Seja muito bem-vindo. Aproveitando, qual é o maior desafio que você encontra hoje em planejamento? O que você coloca, por exemplo, você já parou para pensar naquela frase? O brasileiro, ele tem muito tempo para refazer, mas ele não tem tempo para planejar. Isso é verdade? Sim ou não? E qual a importância da comunicação também em seus projetos? Como você lida hoje com a comunicação? Porque a comunicação é importante, até antes mesmo do planejamento, daquele momento de concepção, aquele momento da ideia, onde surge a ideia. O que você vê isso, de quanta importância você vê de comunicação desde o início e até o final do projeto? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas e muitas outras é o Valério Sanches Jorge. O Valério é um consultor de gestão de projetos, tem mais de 30 anos de experiência em indústrias químicas, petroquímicas, construção civil, construção pesada. Já fez um webinar também na Projeto Diário, trazendo toda a questão de orçamentação em gestão de projetos. Eu espero que você tenha participado, foi muito interessante. O Valério ele é certificado desde 2009 com a certificação PMP, ele é CEO também da JVE Estratégias. E aqui ele vai nos ajudar a responder várias perguntas, várias iniciativas que eu espero que você também contribua. Então fique à vontade para vir aqui, colocar sua pergunta, que este é um momento interessante, é um momento de que você realmente se sinta em casa. Tá ok? Então, seja muito bem-vindo, Valério. Eu passo a voz para você. Muito bom você estar aqui, ter aceitado novamente esse convite, de estar aqui com a gente, de transmitir o seu conhecimento. Então, eu passo a voz para você, Valério, e seja muito bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. É um prazer de novo estar com vocês. E a ideia é a gente conversar sobre planejamento, comunicação, como você falou, por que a gente tem essa cultura de meter a mão antes de planejar e aí você acaba fazendo retrabalho ou então fazendo um trabalho que não deveria ser feito porque não foi devidamente estudado antes de ser iniciado, né? Então, só falando um pouco de mim, eu sou engenheiro químico, ou
acho que eu já fui engenheiro químico, hoje em dia eu sou mais um gestor de projetos do que um engenheiro químico, mas minha formação básica é engenharia química e, e tenho estudado bastante, além da engenharia, outras áreas. Eu fiz MBA em marketing e estou fazendo agora um mestrado em economia empresarial. Eu acho que vale a pena estudar e mudar, focar, tentar abraçar algumas outras áreas que a princípio são diferentes da sua básica, mas que quando você linka uma coisa com a outra, você vê que tem bastante coisa em comum e sempre uma área ajuda a outra, né? Inclusive nesses planejamentos, nesses projetos que a gente trabalha todo dia. Perfeito, Valério. O... Antes, eu tenho várias perguntas realmente para fazer para você, porque é um campo muito vasto, questão de iniciativas, em questão de até empreendedorismo que você atua, toda essa parte de administração. Para quem não conhece também, o Valério, ele dá aula em MBA, em pós, ou seja, professor universitário também, além de consultor, então tem uma grande experiência para nos ajudar aqui. E até o Renato, o Cláudio Renato, ele colocou aqui que ele já ouviu falar que na prática os custos de um projeto são sempre o dobro, não é, do previsto. Eu acredito que tem sempre aquela margem que a gente precisa fazer um bom planejamento para que o planejamento ele seja pelo menos próximo do real, próximo do que realmente foi planejado. Talvez falhas de risco, falhas de comunicação, falhas de escopo, N fatores que podem influenciar, até dependendo como a gente está na questão do brasileiro, está mais para o fazejamento, não é? Pode ser até o dobro ou o triplo, dependendo da falta de. E aí, com essa pergunta do Cláudio, e eu queria que você fizesse também um alinhamento, pensando nesses projetos, em novas iniciativas, o que você colocaria, por exemplo, fazendo um link com o guia PMBOK? Talvez a falta de planejamento, a falta de comunicação, incluindo também a questão de envolvimento dos stakeholders, toda a integração do projeto. O que você colocaria, tendo a pergunta que dos projetos são quase o dobro do previsto e os principais desafios envolvendo o guia PMBOK? Não sei se você entendeu, se está tranquilo, Valério. Entendi sim. Eu fico com a pulga atrás da orelha se alguém me falar que o orçamento que ele fez foi metade exatamente do que foi no final do projeto. Ou seja, o projeto saiu o dobro do que foi planejado ou que foi calculado. Isso aí é muito preocupante, porque ou o escopo não estava bem definido, ou então muita coisa mudou durante o andamento do projeto. Uma outra coisa que acontece também, que a gente está vendo muito agora aí com essa discussão de política que a gente está passando, de Lava-Jato, essas coisas, tem uma questão que eu vi ontem no noticiário, que a refinaria do Nordeste, a Reneste, ela estava prevista para ser executada com 2 bilhões de dólares e foi, no final, saiu a 20 bilhões, ou seja, 10 vezes mais. A gente tem que ter cuidado com algumas informações, porque às vezes o valor que você fala primeiro, ele fica como se fosse uma verdade. Por exemplo, você vai fazer qualquer que seja o projeto, vou fazer uma coisa simples aqui, ó. Vamos fazer uma festa de casamento. Sim, festa de casamento também é um projeto. Então você dá aquele chute inicial, eu acho que vai sair por 100 mil reais. E esse número fica na memória das pessoas. Você não fez conta nenhuma para dar esse número. E aí quando você vai colocar na ponta do lápis, você vai ver que não é 100 mil reais, é 500 mil reais. Então, dependendo do que você vai colocar. Então, às vezes, logo de cara, você faz uma comunicação errada para os stakeholders, para quem está envolvido no projeto, e aí você já deu um número errado.
E não porque você quis dar um número errado ou porque fez alguma conta errada. Não, porque você achou que poderia ser por isso e, na realidade, a realidade é totalmente diferente, né? Então, começa por aí. E para uma realização de um planejamento e dentro desse planejamento você ter um custo correto, todos os detalhes têm que ser envolvidos. Se vocês repararem no PMBOK, naqueles processos naquelas áreas de conhecimento, os processos de planejamento são o que tem a quantidade maior. Então, o quadro dos processos de planejamento é enorme. Eu não sei te dizer agora quantos são, mas visualmente você já vê que tem um monte de quadradinho colorido no planejamento e pouquíssima coisa comparativamente na execução, no encerramento e no monitoramento, por exemplo. Então, por isso que o planejamento é fundamental antes de começar qualquer coisa. Perfeito, Valério. Você colocou algumas observações que eu achei bem interessante. Realmente, no Guia PMBOK tem muito mais planejamento, porque a execução, teoricamente, na prática, né, ou na teoria, melhor dizendo, é executar o que foi planejado. Então, realmente, o foco precisa ser no planejamento, uma ótima colocação que você fez. Uma das questões também que eu acredito, tendo essa questão do dobro do valor do projeto, triplo, tem muita questão ou da pressa do patrocinador executivo em ter uma resposta, ou do profissional, que ele é muito otimista, para ele vai dar tudo certo, aquele Alice no País das Maravilhas, não é? É um sonho que aquilo vai dar tudo certo. O legal que você falou do casamento, ele é importante também, porque no casamento você trabalha com expectativas, não adianta, sempre vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisa, mas se você tiver uma boa gestão de risco, saber lidar, trabalhar com expectativa da noiva, do noivo, principalmente dos pais da noiva ou do noivo, né? Você precisa trabalhar com uma expectativa grande, gerenciar os stakeholders de uma forma imensa, não é? Então, e esse gerenciamento de stakeholder, dos atores que estão envolvidos aí, é bastante fundamental, porque você tem que coletar todas essas expectativas que você falou, juntar isso tudo num plano só, ver o que a expectativa de um atrapalha a expectativa do outro e achar alguns pontos em comum. Por exemplo, voltando nessa historinha do casamento, se a noiva quer flores brancas na decoração e a mãe do noivo quer cor de rosa, aí já tem um problema sério aí nessa brincadeira, entendeu? Então, se isso não for definido, não for determinado e fechado o assunto, passa a régua e não se fala mais nisso, aí você vai ter coisas alterando toda hora. Perfeito, Valério. E o que é interessante no casamento é que aquilo vai ser feito, ou espera-se que seja feito uma vez só e tem que sair perfeito porque é uma lembrança eterna. É um Exato. projeto que você precisa realmente pensar duas, três, quatro. Só quem casou que sabe muito bem disso, né, Valério? E uma coisa que eu falo bastante com o pessoal dessas áreas de planejamento e de projetos, e como eu trabalho principalmente em projetos de engenharia, tem uma coisa que acontece em projeto, que é como a gente está vendendo serviço, e brasileiro para comprar serviço é meio, é, como diria, ele não tem essa cultura de comprar um serviço de acordo com o que ele pede. Então tem aquela coisa assim, ó, por exemplo, eu vou chamar um pedreiro aqui para fazer um conserto aqui na pia da minha casa e fala, pô, já que você está aqui, dá uma pintada aqui nessa parede aqui, passa uma tinta aqui na parede e você já trabalhou só 4 horas, mais uma horinha você faz isso. E se você isso é o que a gente faz com o serviço, seja ele qual for. E se você vai, por exemplo, num supermercado,
chega no caixa, esquece, ó, pô, esqueci o refrigerante, ó, já paguei aqui R$ 500, vou passar o refrigerante. Isso não acontece, entendeu? Então, a venda de serviço e a compra de serviço é diferente de uma venda e compra de mercadoria. E o brasileiro não tá, não tem, às vezes perde essa noção. Isso em qualquer coisa que você faça. É verdade, Valério. Boa colocação também. A questão de serviço precisa ser bem mapeado, bem detalhado, saber o que está dentro do escopo, fora do escopo, o que pode ser feito de questão comercial, se pode colocar um algo a mais, tem que deixar isso na manga, planejado já. E mostrar para quem está pedindo esse algo a mais quanto é que custa. Porque na realidade a gente está vendendo hora de serviço, correto? Seja ele em TI, seja ele na engenharia, você está vendendo a hora do profissional. Às vezes você quer mudar algum conceito ou algum requisito do seu projeto, isso dá assim, no papel pode parecer simples, mas a interferência que vai dar no restante do grupo é enorme. Então, não é fazer, por exemplo, na engenharia, ó, você está com um projeto de tubulação e você precisa passar, ó, em vez de passar aqui na altura de 4 metros, vamos passar ela para 6 metros. No papel é só trocar a linha de um lado para o outro. Só que essa troca de linha você interfere no projeto civil, no projeto de elétrica, no projeto de instrumentação. Isso é HH que você vai gastar mais porque fez uma mudança só de uma cota de uma tubulação, por exemplo, né? Perfeito, Valério. Só confirmando aqui com o pessoal, você que está aí nos assistindo, até aqui está agregando valor. Tem alguma pergunta talvez que você queira fazer? Se estiver agregando valor, coloca um joinha aqui, fique à vontade, só para eu acompanhar também, está tudo funcionando perfeitamente. Até aqui está tranquilo, sim ou não? Só coloca aqui no chat para eu acompanhar. O... aproveitando também, eu vi aqui curtindo, se está agregando valor, fique à vontade para compartilhar também, para que outras pessoas tenham esse mesmo conhecimento que você. Então, fique à vontade. Sinta-se como se você estivesse em casa. Tenho certeza que, deixa eu só confirmar aqui se tem alguma pergunta. Aproveitando, enquanto eu vejo aqui a pergunta, deixa eu só confirmando aqui, a Melissa colocou que ela fez ciência da computação, mas sentiu necessidade necessidade em fazer marketing, buscando algo em ADM, e talvez, aqui, por que vender sem planejar e queimar a imagem no mundo corporativo? Exatamente, Melissa. Vender sem planejar, a gente tem uma ideia de, às vezes, o vendedor que não tem um conceito de gestão de projetos, ele vende um sonho para a empresa, para o gerente de projetos administrar o pesadelo. Então, se não tiver uma visão de projetos, talvez o vendedor ele acaba trazendo alguns problemas para a empresa. Perfeito. Então, só confirmando aqui, até aqui eu vi, o Cláudio colocou, concorda. Tá todo mundo escutando bem, não é? Eu vi aqui também o Eric que é o novo Prince 2 Practitioner, não é, Eric? Seja bem-vindo também. Tá, aqui tá tudo bem, não é, pessoal? Só coloca aqui um sim no chat. Bom, enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para o Valério, não é, Valério? Valério que gosta dos desafios, já tem os desafios diários. Voltando para a parte de comunicação, Valério. Por que a comunicação ela é tão importante no projeto, desde o início, desde a concepção do projeto? Eu não diria nem na questão do planejamento, apesar que ele é importante também. Mas eu digo desde a concepção até o término do projeto. Por que ele é importante? E eu ainda vou complementar com outra pergunta ainda. Como uma comunicação ela pode ajudar e como ela pode atrapalhar o projeto? Valério. Para mim, a comunicação é fundamental. A gente vê exemplos de comunicação mal feita todo dia na televisão. Seja por causa do o governo fez alguma comunicado errado, sai alguma coisa errada pela mídia.
E quando você vai falar em projeto, eu acho que a primeira coisa que deve ser alinhada à comunicação é o projeto, o que trata o projeto, qual é o foco, onde é que você quer chegar com esse projeto. E isso tem que ser disseminado para todo o grupo. Não é porque cada um vai fazer um pedaço do seu projeto que todos não têm que saber o, qual vai ser o produto final. E eu tenho visto muitas vezes a comunicação ser fatiada de acordo com o escopo de cada um. E você trabalha numa parte do projeto e não sabe qual a influência que sua parte vai causar no trabalho de outra pessoa que está no mesmo projeto. E isso eu acho super errado. Se você não tem ideia do todo, você vai achar que aquilo que você está fazendo é pouco importante, ou então pior, achar que a sua parte é a mais importante do trabalho. E, e aí coloca o rei na barriga e acha que é o bambambam. Bam, bam. E isso, se todo mundo souber, tiver com a mesma clareza do que vai ser feito, como é que o seu trabalho está influenciando no outro, como é que isso está chegando ao, ao patrocinador do projeto, ao seu cliente. Então, isso tem que ser disseminado de uma maneira bem homogênea, essa comunicação. E quando você fala em comunicação, você falou em comunicação antes do projeto. Eu vejo a comunicação, por exemplo, você vai abrir uma empresa, você já tem que pensar como é que você vai se comunicar com seus clientes. É, Hoje a gente fala, internet é o melhor meio de se comunicar. Às vezes o trabalho que você, ou a empresinha que você vai fazer, ou, por exemplo, você vai abrir uma empresa de venda de hortifruti e é só para o seu bairro. Então a comunicação, em vez de ser feita pela internet, pode ser feita por um carro de som. Então a adequação do que você está fazendo a adequação de quem são seus clientes, seus stakeholders. E a comunicação tem que ter o meio que seja é, mais fácil de atingir esse pessoal que você quer. E não só porque hoje está todo mundo trabalhando via internet, eu vou usar a internet. Não, pense direito antes, porque muita gente ainda prefere uma comunicação direta, um tratamento diferenciado. Então, isso vale para tudo, né? Perfeito, Valério. Concordo com você. A questão do planejamento, mesmo para a abertura de um negócio, como você colocou, precisa ter uma ideia até do cliente, de como é o cliente, ter uma estrutura para poder atender também, ver como vai chegar, talvez internet em locais, como você falou, que é bem interessante, em, em locais onde talvez a internet, o público não seja tão favorável, é meios de comunicação, como chegar até o cliente final. E eu vejo muito que, eu não sei se tem relação também com o brasileiro, porque eu tive experiência fiquei um tempo trabalhando nos Estados Unidos, e o americano, ele tem um foco em planejamento e ele executa aquilo do que foi planejado. Algo diferente é meio que ele não tem o jeitinho brasileiro, isso é bom, e é bem focado na questão de realmente parar, planejar as atividades para poder executá-las. Como você vê a questão nossa? Por que o brasileiro ele tem tanta dificuldade de parar para planejar as tarefas, as iniciativas, os, os objetivos em si? Por que o brasileiro tem essa cultura? O que você pensa sobre isso, Valério? Eu acho que o brasileiro é mais ansioso. E enquanto o americano é mais. Eu vejo assim, a cultura americana, o pessoal é bastante focado, como você falou, naquilo que está planejado. Eles vão fazer o que foi proposto e só aquilo. Tem prós e contras, como em tudo que a gente faz. Se
quando você fala numa modificação de um projeto no Brasil, às vezes a gente sai com algumas sacadas bastante interessantes com custo pequeno. E por causa dessa flexibilidade que a gente tem. Em compensação, se você for cobrar por essa modificação que você fez, o seu cliente vai chiar. Já o americano, ele tá ali e fala, ó, meu trabalho é esse, das 5 horas da tarde, ele deixa a caneta cair e vai embora. E se você quiser alterar alguma coisa no que foi planejado, vai ter que replanejar. Não é esse negócio de, faça aí que você já está fazendo, já está meio caminho, continue nesse, dá uma desviada e depois volta. Isso não acontece. E isso não é só no americano, no alemão também é bastante assim. Até mesmo o pessoal da Itália, que eu tive a oportunidade de estudar lá durante um tempo, também eles são bastante focados no trabalho, no que está planejado. É a questão de a gente começar se adaptar a isso. E a função fundamental do gerente de projeto é puxar o grupo para o planejamento antes de começar a execução. Isso é bacana de se fazer, porque você vai poupar trabalho na frente, você vai poupar HH e muito provavelmente vai chegar no final de projeto com melhores resultados. Perfeito, Valério. Até eu vou fazer uma pergunta para o pessoal. Qual é o maior desafio que você vê hoje em questão de planejamento, de ter um planejamento que transmita confiança? Coloca aqui no chat, só para a gente ter essa informação. Talvez, eu não sei se pode ser também ansiosidade do patrocinador, do executivo, talvez não ter, na empresa não tem uma metodologia, um passo a passo. Aqui, nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser planejado. Perfeito, Antônio. Antônio colocou uma observação aqui, também concordo. E qual é o maior desafio que você enxerga hoje? O que você vê quando você vai pensar em fazer um planejamento? Qual é também a ferramenta que te ajuda a fazer um planejamento hoje? Talvez criar uma WBS com a equipe, talvez fazer um brainstorm, talvez tem N ferramentas que você pode utilizar, N técnicas que você pode utilizar para fazer um planejamento. Então coloca aqui, só para eu acompanhar, qual o maior desafio que você enxerga hoje para fazer um planejamento e qual ferramenta que você utiliza, só para eu ter um termômetro para saber aqui como que está o seu planejamento. Você que está nos assistindo, então vou verificar aqui, até aproveitando. Enquanto o pessoal coloca também, Valério, quais dicas você pode dar de um bom planejamento e até uma ferramenta talvez que ainda não tenha colocado, ainda não vi alguns comentários sobre ferramentas, mas quais delas você sugere e algumas sugestões para talvez lidar com o patrocinador que quer tudo para ontem? Ou o que você pode falar sobre isso? Tá. Em relação a o que você está falando sobre trabalho urgente, a urgência do trabalho, tem uma frase que eu ouvi outro dia que diz que o trabalho urgente é aquele que alguém não fez no tempo hábil e sobrou para você fazer. Boa então, frase. Essa frase eu sigo completamente. A primeira coisa que para um bom planejamento é uma boa definição do escopo. Tá? A definição do escopo é fundamental para você fazer um bom planejamento. No caso dos projetos que eu trabalho com engenharia, a gente usa o MS Project mesmo para fazer o planejamento e a gente tem que tomar muito cuidado com o link entre uma disciplina e outra, porque na engenharia a interferência de uma para outra disciplina é enorme. Então,
isso deve ser bastante levado em consideração, essa interface entre uma disciplina e outra. E, novamente, o escopo fechado com o patrocinador, com todo mundo conhecendo o escopo total de todos, quais são as influências, quais são as interferências que uma disciplina causa na outra. Isso é fundamental para um planejamento ser bem feito. Fora isso, em paralelo, você fazer uma análise de risco bem feita e acompanhar essa análise de risco, acompanhar o que está saindo fora do que você planejou, reprogramar conforme for necessário, e manter todo mundo informado sobre as modificações ou sobre as interferências de uma disciplina para outra. Perfeito, Valério. Tenho um item que o Eric Brum também colocou. O maior desafio em fazer o planejamento é conseguir fazer os gestores entenderem que planejamento faz parte do negócio e é um ponto crucial para o sucesso. Perfeito, em alguns lugares que os gestores, a alta administração, elas têm a dificuldade em parar para pensar, para refazer. Normalmente, quando é assim, a empresa familiar costuma ser assim, não tem aquele planejamento estratégico, inclusive, de daqui a 5, 10, 20 anos. E você tinha comentado também a frase que eu gosto muito. Alguém não fez o que precisava ser feito em tempo hábil e quer que você faça em tempo recorde. Existem alguns jargões assim no meio das palavras que a gente não vai usar aqui, né? Mas tem isso. E para convencer essa alta administração, que realmente eu vejo em muitos lugares, mais empresas familiares, mesmo que seja uma empresa de grande porte, mas que tenha aquela visão familiar, ela acaba tendo uma dificuldade grande de trabalhar com planejamento. Não sei se você já pegou esses casos. Você já pegou alguns casos como esse, Valério? Sim, é aquela história de achar que a pessoa, quando está pensando, não está trabalhando, né? Então, se a pessoa não está escrevendo ou emitindo um relatório, só está pensando como é que vai ser feito, fazendo reunião, como é que vai ser feito o trabalho, ou seja, fazendo o planejamento mesmo, aí dá a impressão para muita gente que não está fazendo nada. Isso é uma característica bastante grande do brasileiro, né? Conforme a gente falou anteriormente. Essa necessidade de ver as pessoas produzindo alguma coisa, nem que seja a toque de caixa, sem um planejamento inicial. Perfeito, Valério. Eu vi que, só confirmando aqui, eu acredito que esteja agregando bem para o pessoal também, porque o papo está muito bom, Valério. Está muito legal a conversa. E como a gente está falando sobre desafios, não é? Eu espero que você que esteja assistindo também. Aqui o Eric falou que também ele atualmente trabalha em uma empresa com administração familiar. É um fato que ocorre na maioria das empresas familiares. Normalmente é porque um diretor tem a questão familiar no meio, né? Correr sem direção é trabalhar arduamente. Eu gostei muito do que o Valberto, que ele colocou no webinar, que é meio que colocar todo mundo numa sala, não tendo gols, né, não tendo traves, dando uma bola, falando assim, agora vocês fazem gols aí, quem ganhar, assim, sem direção. E como você vê também a questão do gerente de projetos, Valério? Ele precisa ter uma boa visão sistêmica, aquela questão de integração do projeto. Não importa se o projeto seja em questão de orçamento industrial, engenharia, o próprio casamento que você colocou, né, que é um projeto importante, uma festa é um projeto importante. E qualquer outro papel que um gerente de projeto, que tem uma iniciativa nova, melhor dizendo, qual que é o papel do gerente de projetos
tendo uma visão de integração do todo. Como você vê essa importância de integração, melhor dizendo? Eu acho que o papel fundamental do gerente de projeto, qualquer que seja ele, qualquer que seja o projeto, é a administração de egos, tá? E, e administrar pessoas, egos individuais, cada um tem um feeling diferente. Você não pode, por exemplo, padronizar como é que você conversa com todo mundo, porque as pessoas reagem de formas diferentes. Você tem que ter o sentimento de olhar para a pessoa e ver que tem alguma coisa errada, alguma coisa que não seja, mesmo que não seja diretamente relacionado ao trabalho, mas que está afetando o trabalho. Então, esse sentimento, essa capacidade de lidar com pessoas é fundamental para integrar o trabalho. E o trabalho, além disso, o trabalho do gerente de projeto é justamente fazer com que as pessoas se comuniquem. Porque você sabe que o trabalho de um está relacionado com o trabalho do outro, vai influenciar o trabalho do outro. Então, às vezes, as pessoas ficam focadas no seu nicho ali, no seu desktop e não olham para o lado. E o gerente de projeto tem que fazer essa comunicação fluir. Ela tem que fazer o produto de um chegar no outro, porque a tarefa de uma é predecessora da outra, é sucessora de outra, consequentemente. Então, essa integração de pessoas e de tarefas e de funções, isso é o trabalho fundamental do gerente de projeto. Perfeito, Valério. Eu acredito que esse saber lidar com pessoas é extremamente importante. Quando pensa em projeto, pensa em pessoas, pensa em. Ou seja, gestão de ego também eu achei interessante, porque eu lembro que antes de sair a nova versão do PMBOK, isso que é a versão atual, onde não tinha gestão de stakeholders, antes eu já falava que precisa gerenciar, teria que ter uma área de conhecimento para gestão de ego. Porque ainda mais que eu trabalhei um bom tempo em algumas, por exemplo, na Petrobras também, que tem uma cultura que você também já trabalhou bastante na Petrobras, sabe como funciona, e muitas outras empresas, não, é muita questão de gestão de ego. E eu vi aqui também que a Valéria Clécio. Talvez por isso que as metodologias ágeis estão tomando a frente de muitos projetos, onde o planejar fica em segundo plano. O que você acha desse tema, Valério, que ela colocou para você? A Valéria está perguntando para você, Valério. Antes disso, só colocar uma observação. Os métodos ágeis não é que não tem planejamento e nem que fica em segundo plano. É que o planejamento acaba sendo de uma forma rápida, onde você tem uma iniciativa, um teste, avaliação do teste, e aí continua como se fosse o PDCA, isso tem várias outras formas, o Scrum e vários outros métodos. Ele trabalha, o que é interessante do Scrum é que ele trabalha mais pessoas do que processos e ferramentas, mas ele tem o planejamento, ele tem aquele planejamento mais rápido, objetivo. Mas aí eu passo para você também a pergunta, Valério, por que as metodologias ágeis estão tomando a frente de muitos projetos? Então, conforme você falou, Sérgio, o planejamento na metodologia ágil é aquele planejamento imediato, é para o dia seguinte, ou no máximo uma semana, 2, 3 dias. Enquanto que um planejamento tradicional, digamos assim, é um planejamento para o projeto todo. Então, o planejamento existe, nem que seja, o que eu vou fazer daqui a uma hora. Então, você tem que pensar antes do que você vai fazer. Porque às vezes você começa a fazer e, não era isso que eu tinha que fazer primeiro. Aí você volta, aí faz o que deveria ter feito antes. Então, a metodologia ágil, você consegue usar em bastante coisa, que
bastante tipo de projeto, principalmente nos projetos de TI, mas quando você vai falar em projeto de engenharia, é, a coisa não corre muito bem assim não. A gente usa mais o processo tradicional mesmo, de planejamento a longo prazo, acompanha, faz uma curva de base, acompanha a curva S de evolução e vai fazendo adaptações para tentar executado de acordo com o que foi planejado. Então, a depender do que você vai fazer, qual tipo de seu projeto, você pode usar ágil ou não. Tá? Apesar de a ágil tá sempre em crescimento e sendo incluído, inclusive, agora no PMI. Né? Perfeito, Valério. O Projetos Ágeis, ele é, só respondendo também um pouquinho para a Valéria, ele é muito mais voltado realmente para projetos de TI, projetos de marketing, projetos para publicidade, em vários outros meios que são também alguns conceitos de sprints de 2 a 4 semanas, tem backlog, tem o Scrum Master, tem o Product Owner, ou seja, é um mundo que ainda não afetou 100% a engenharia, ele está mais voltado para essas áreas de TI, publicidade e algumas outras também. A engenharia ainda continua a questão do cronograma, isso é fato. O que é interessante também é que os métodos ágeis estão crescendo realmente, tem Kanban, tem N formas, ferramentas que você utiliza também no seu dia a dia. E, Valério, tá muito legal a conversa aqui dos desafios, a gente está chegando já próximo aí de terminar o programa, mas antes disso, até em uma visão de quem vai iniciar hoje. Eu sei que você trabalha com a questão também de novos negócios. E os novos negócios, cada novo negócio, ele é uma iniciativa diferente. Ele é, ou melhor, cada iniciativa, ele é um projeto. E quais são os maiores desafios que você enxerga hoje para quem vai iniciar um novo negócio, sabendo da nossa política, da variação cambial, do diversos itens que desfavorecem o empreendedor? Mas o que você hoje, como você trabalha nessa área, e cada visão dessa é um projeto, o que você poderia dizer para os profissionais que querem é, ter novas iniciativas, iniciar então novos projetos pessoais, mesmo que seja um, um, um trabalho por conta? Ou uma empresa nova, o que você pode dizer para esses profissionais? Bom, eu tenho feito algumas consultorias para o pessoal, pequenas e médias empresas que ou estão começando ou, ou já tem a empresa constituída, mas o negócio não está andando. E uma coisa que eu falo sempre é qual é o valor que você quer agregar no seu produto para o seu cliente. Então, às vezes a pessoa não sabe nem quem é o cliente dela. Então, é definir, primeiro, quem você quer atingir. Quais você quer atingir o seu bairro, sua rua, seu condomínio, a cidade inteira, o país todo ou o mundo. Começa definindo por aí. Quem que você quer atingir. Outra pergunta que eu faço bastante. Por que você acha que o cliente que você está focando vai querer comprar o seu produto e não vai comprar no seu vizinho? Tá? Seja ele qual for o produto. Tá? Outra coisa que é importante responder qual é o preço que eu vou dar para o meu produto? Esse produto, com esse preço, eu vendo para as pessoas que já estão acostumadas a comprar com outro fornecedor? Então, o que eu estou agregando para esse cliente com esse produto para ele vir para a minha empresa e buscar o produto que eu estou vendendo? Então, aí é, a gente vê muito na mídia. Hoje em dia, você não vende um produto só pelo produto, você vende uma ideia, uma filosofia,
você vende uma, uma, uma forma de viver melhor, uma ajuda ao meio ambiente. Então, isso tá sendo difundido bastante. Outra coisa é aquele pessoal que vai abrir uma empresa e, novamente, começa a trabalhar sem um planejamento inicial. Então, acha que, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vou fazer uma comida, é, uma comida vegana. Então, comida vegana é aquela que não usa nada de animal. E ser vegano não é só não comer coisas provenientes de animal, é não usar, por exemplo, roupa, sapato que tenha alguma coisa, couro, por exemplo. Então, você não vai vender, você quer abrir um restaurante vegano, você não vai vender só a comida, você vai vender toda uma filosofia. E como é que você vai comunicar essa filosofia? Então, é, é como, mais ou menos como a Natura faz. A Natura não vende só o produto, ela vende uma conexão com a natureza que aparece bem mais do que os produtos dela. Então, essa coisa, qual é o valor que você está dando para o seu produto, como é que seu cliente vai ver seu produto e seu serviço, o que ele vai agregar, qual é o diferencial que você tem para ele vir comprar de você o produto. E isso o lado inicial. E depois você tem que botar o pé no chão e saber quanto é que você vai gastar, qual vai ser o meio de comunicação que você vai ter com o seu cliente, quais vão ser os seus parceiros de trabalho, serão seus fornecedores, você vai ser fornecedor de alguém, como é que você monta uma rede de fornecimento de serviço ou de material. Então, isso tudo, de onde é que vem o dinheiro? Então, isso tudo tem que ser pensado. E eu tenho trabalhado nessa linha, junto com o pessoal que eu estou assessorando. Perfeito, Valério. Só para finalizar, fechar, até com chave de ouro, vou colocar uma frase aqui da Valéria Clécio. Uma pergunta que ela leu hoje sobre uma empresa. Se sua empresa deixasse de existir hoje, alguém sentiria falta dela? Dá um livro de reflexão, não dá, Valério? Dá sim. É aquilo que eu falei, como é que você está na memória dos seus clientes, tá? Tem que ter um propósito, não é? Então, às vezes, se você vende commodity, por exemplo, você vai ter uma banca de jornal, uma banca de revista. As bancas de revista geralmente vendem os mesmos produtos. Por que você vai em uma e não vai na outra? Principalmente pelo atendimento, pela facilidade de acesso. Então, a depender do que você está fazendo, qual o seu serviço, qual o seu produto, o tratamento é diferenciado. Tá? É verdade, Valério. Concordo com você, viu? Valério, tá muito bom. Você que está nos assistindo, está agregando valor para você até aqui, coloca aqui no chat. Participe, coloque suas dúvidas. Até aproveitando, a gente está chegando já no final, Valério. A gente só tem 1 hora, infelizmente, por questão do Facebook. Ele não, como o vídeo está sendo gravado pelo Facebook, 1 hora é o período que ele suporta, senão o vídeo ele é excluído. Sei. Então a gente tem essa limitação, infelizmente. Senão a gente ficaria aí um bom tempo, viu, Valério? Basta trazer um cafezinho. Perfeito. Valério, eu vou. Antes de falar, para a gente se despedir, eu vou dar um aviso para o pessoal. Na próxima semana, nós vamos começar mais um treinamento do PMO de implantação de escritório de projetos em 5 estágios. E neste treinamento, é um treinamento bem amplo para quem pretende trabalhar em escritório de projetos ou para quem pretende implantar também, trabalhar com valor, como que você consegue agregar valor para a equipe, para a empresa,
como que o projeto, o PMO ele costuma ter vida útil. Se ele não conseguir provar valor, em momentos de crise, ele é o primeiro que é cortado. Então, qual é a ideia do treinamento? É realmente fazer com que o profissional ele conheça do básico até realmente implantação de escritório de projetos, com diversos templates, com diversas ferramentas para que o profissional realmente consiga trabalhar. Tem nesse treinamento abordagens voltadas a Scrum, a Prince2, ao guia PMBOK, trazendo as áreas de conhecimento, como cada PMO vai trabalhar, vai implantar, qual é a melhor forma para que você implante, melhor dizendo. O diferencial também, que tem um cronograma, uma aula mostrando um cronograma passo a passo, com cada tarefa que o profissional precisa entender, precisa aprender, para que ele implante um PMO, quais pessoas ele precisa envolver, quais ações ele precisa tomar, em quais momentos ele precisa tomar. Então, além do treinamento do conceito completo do PMO divisional, estratégico, até PMO virtual. Então, é um treinamento completo de PMO para quem vai implantar um escritório de projetos. E ele vai começar a matrícula realmente na próxima semana, na segunda-feira. Então, a gente vai começar e vai ser por um tempo curto, porque também tem as aulas presenciais online. Então, isso fica um convite para você, eu te convido a conhecer a estratégia. Hoje você não consegue fazer a matrícula porque tem uma lista de espera grande, então só vai conseguir na próxima semana. Mas é interessante que você pelo menos conheça o que tem no treinamento e o que algumas pessoas já colocaram também, até como depoimento, quem conhece, para saber o quanto interessante e importante é um planejamento para quem trabalha com gestão de projetos e quer trabalhar em um escritório de projetos, e mais ainda para quem pretende implantar um escritório de projetos ou aumentar o portfólio de serviços na questão de consultorias e treinamentos no dia a dia. Então, esse é um convite para você, que só vai estar aberto também na próxima semana. Valério, e aqui voltamos. Valério, eu passo a palavra para você, espero que tenha agregado valor para você que está nos assistindo e para você também, Valério, que veio aqui, trouxe uma bagagem de conhecimento, é muito interessante esse bate-papo, essa conversa. E aí, eu passo a voz para você se despedir do pessoal também. Eu espero que todos, que tenha agregado valor para todos. Se agregou, coloca aqui no chat. E aí, agora é com você, Valério. Sérgio, novamente, obrigado pelo convite e sempre agrega valor quando a gente discute alguma coisa. Eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente ensina, a gente aprende bastante coisa. E por isso que eu gosto dessa área de atuação, porque a gente está sempre se renovando, se reciclando e aprendendo, que é mais importante. Eu espero que o pessoal tenha gostado bastante do bate-papo que a gente teve e pode contar comigo para outras participações. Perfeito, Valério. Quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. A gente vai se despedindo por questão do tempo mesmo. Muito obrigado, Valério. E você também que nos assistiu, que está aqui presente nesse momento, nessa quinta-feira. Eu sei que amanhã é dia de happy hour, que eu tenho certeza que você vai participar com a equipe, com o pessoal da sua empresa, ou festejar, né? Chegando já sexta-feira, chegando no final de semana para descansar um pouco. Quero te agradecer imensamente por esse seu tempo e espero te ver na próxima quinta-feira, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e uma ótima noite. Até mais!